Johnny Carson parecia calmo e tranquilo em sua mesa no Tonight Show, mas alguns convidados faziam até mesmo este rei da TV perder a calma. Quando Carson estava na TV, mais pessoas o assistiam à noite do que jogos de futebol americano na segunda-feira. As pessoas esperavam que ele fosse suave, engraçado e fizesse as entrevistas parecerem conversas amigáveis na sala de estar. Na maioria das noites, ele fazia exatamente isso. Mas algumas pessoas famosas o deixaram com raiva, magoaram seus sentimentos ou o encheram de preocupação. Quando essas pessoas visitavam, Carson às vezes as bania para sempre, gritava com elas fora das câmeras, saía furioso ou se sentia preso em seu próprio programa de TV. Aqui estão 10 pessoas que realmente incomodaram Johnny Carson e os momentos que o levaram ao limite. Frank Sinatra, o chefe dos chefes. Frank Sinatra nunca viajava sozinho. Ele trazia guarda-costas, seu próprio ajudante de roupas e, às vezes, até detetives particulares. Quando ele ia à NBC, a segurança escrevia seu nome em letras grandes em seus livros. Uma vez, em 1976, algo louco aconteceu. Carson estava no meio de uma piada sobre alergias a amendoim quando Sinatra simplesmente entrou no palco sem ser convidado. Ele colocou o braço em volta de Johnny enquanto as pessoas se levantavam e aplaudiam por quase um minuto. Carson perguntou: "Você quer o show todo, Frank?" Sinatra apenas piscou e disse: "Só até a banda arrumar as coisas." Nos bastidores, a equipe de Sinatra pediu para o ambiente estar mais fresco, palavras em uma tela para ajudá-lo a lembrar as letras das músicas e espaço para 12 de seus amigos ficarem perto do palco. Carson geralmente mantinha o show sob controle, mas ele disse sim, mesmo que isso o deixasse irritado. Quando um jovem trabalhador disse o nome de um guarda-costas errado, o guarda supostamente o tirou do corredor. Carson mais tarde disse aos seus amigos: "É o mundo do Frank, nós apenas fazemos TV nele." Mas Carson também tinha medo de que os telespectadores pensassem que ele estava sendo mesquinho se reclamasse. Ele apresentou Sinatra com grande respeito. Depois, manteve cuidadosamente a conversa em memórias antigas seguras. Ele evitou falar sobre rumores de máfia, brigas políticas ou problemas matrimoniais. As audiências aumentaram, mas dava para ver que Carson estava estressado. Seus ajudantes notaram que ele bebia um uísque extra nessas noites, dizendo: "Presidente do conselho? Claro, mas eu ainda assino os cheques da rede." Bob Hope, a estrela roteirizada. Bob Hope era como a realeza da TV. Os chefes da NBC o chamavam de ouro dos patrocinadores. Quando este rei vinha a Burbank, ele trazia malas cheias de cartões de anotações. Os funcionários de Hope enviavam aos produtores do Tonight Show um pacote grosso dias antes do programa. Tinha piadas escritas, perguntas sugeridas, menções de produtos e até ângulos de câmera para quando mudar de visão. Para Carson, cuja magia vinha de improvisar com base em respostas surpreendentes, parecia receber partituras em um lugar onde as pessoas tocavam jazz de ouvido. Durante as filmagens, Hope quase nunca olhava para Johnny. Ele olhou para os cartões segurados pela pessoa da câmera, esperando Carson preparar sua próxima piada. Carson tentou sair do roteiro uma vez, fazendo uma pergunta de acompanhamento inesperada. Hope piscou, embaralhou seus cartões e então contou a piada pré-escrita de qualquer maneira, ignorando a nova direção. As pessoas riram educadamente, mas os produtores viram os nós dos dedos de Carson ficarem brancos enquanto ele apertava o lápis. As coisas pioravam cada vez que Hope aparecia para falar sobre outro especial da NBC. Em vez de contar histórias, ele promovia datas de exibição e acordos com patrocinadores. Uma aparição em 1978 incluiu 3 menções a Texaco em apenas 7 minutos. Carson brincou: "A Texaco tem mais tempo de antena do que eu", mas a piada só mostrou o quanto ele estava frustrado. Membros da equipe lembraram-se mais tarde de Carson resmungando nos bastidores: "Eu sou apenas o aquecimento para um posto de gasolina." A fama de Hope significava que eles tinham que continuar a convidá-lo, mesmo quando seus segmentos não faziam sucesso. As avaliações mostraram que os espectadores mais velhos continuavam assistindo. As anotações da emissora mostram Carson tentando reduzir as visitas de Hope, sugerindo comediantes mais novos em vez disso. A NBC concordou brevemente até que um chefe lembrou a todos que os especiais de Hope rendiam milhões em dinheiro de publicidade. Carson cedeu, mas fez um novo plano. Se Hope aparecesse, colocá-lo com um segundo convidado energético ou um final musical para trazer de volta um pouco de espontaneidade. Mesmo assim, a equipe notou que a temperatura no camarim de Carson caía 10 graus no momento em que Hope entrava no prédio. Joan Rivers, a lição de lealdade. Quando Joan Rivers se sentou pela primeira vez em frente a Carson, em 1965, ela disse: "É tão emocionante estar aqui, minha mãe finalmente parou de chorar." Carson gostou do estilo dela. Nos 20 anos seguintes, ele a trouxe 90 vezes e até a fez sua principal apresentadora convidada, algo que nunca tinha feito para mais ninguém. Nos bastidores, Rivers enviava-lhe bilhetes de agradecimento escritos à mão, até bolos de aniversário com chefe escrito no glacê. Mas Rivers tinha sonhos maiores do que ser apresentadora convidada. Em 1986, ela já tinha substituído 190 noites, construindo seu próprio público de fim de noite. Executivos da Fox, ansiosos para iniciar uma rede concorrente, ofereceram a ela um contrato enorme com total controle criativo, coisas que a NBC evitou prometer. Rivers aceitou. Depois se perguntou se deveria ligar para Johnny. Seus conselheiros a alertaram que a NBC poderia tirar. Saiu.
Ela arriscou, ficou quieta e confiou que a notícia não vazaria, mas vazou mesmo assim. Carson soube do acordo no noticiário da NBC das 6 horas da tarde. Para ele, mentoria exigia lealdade e uma ligação pessoal antes de saber pelas manchetes. Rivers ligou freneticamente para sua linha direta naquela noite. Os trabalhadores ouviram Carson dizer, "Eu não quero falar com ela", e desligou. Na manhã seguinte, a folha de reservas do The Tonight Show tinha uma nota manuscrita. Joan Rivers permanentemente na lista negra. O novo programa de Rivers começou com pessoas curiosas para vê-lo, mas desmoronou devido a erros da rede e emissoras de TV que o abandonaram. Em entrevistas, ela chorava ao falar sobre a ligação que nunca aconteceu. Carson nunca a perdoou. Mesmo depois que o marido de Rivers se suicidou e sua carreira desmoronou, Jay Leno respeitou a proibição durante seus 22 anos de apresentação. Quando Jimmy Fallon finalmente convidou Rivers em 2014, membros da equipe sentiram como se um fantasma tivesse sido levantado. Ainda assim, os veteranos escritores do Tonight Show ainda classificam a briga como a mágoa mais profunda de Carson, um professor convencido de que um aluno o havia traído por um microfone maior. Wayne Newton, A Ameaça de Vegas. Por meses, as piadas de abertura de Carson zombaram de Wayne Newton. Carson uma vez disse, "Las Vegas está instalando luzes de palco mais brilhantes." O cabelo de Wayne Newton precisava de fotossíntese. O público explodia em risadas, mas Newton não achou graça. Fontes de Vegas sussurravam que o cantor, que acabara de gastar milhões comprando o Hotel Aladdin, não gostava de qualquer dano à sua imagem polida. Newton voou para Burbank sem aviso em um dia de filmagem em 1980. Câmeras de segurança o capturaram andando pelo corredor, camisa de seda aberta, punhos cerrados. Ele irrompeu no escritório de Carson, onde o apresentador estava revisando cartões de anotações. De acordo com o gerente de palco Fred de Cordova, Newton bateu a porta, inclinou-se sobre a mesa de Carson e disse calmamente, "Se você fizer piada de mim de novo, eu vou te mostrar o desfecho." Carson, não acostumado a ser ameaçado, assentiu em silêncio. Newton saiu. Membros da equipe dizem que Carson não se mexeu por 1 minuto inteiro antes de soltar, "Bem, droga." Naquela noite, cortaram todas as piadas sobre Newton do roteiro. Carson nunca admitiu estar com medo no ar, mas os insiders notaram uma mudança. Suas piadas de abertura passaram a ter alvos mais seguros, políticos, companhias aéreas, o clima. Newton voltou como convidado musical apenas com promessas contratuais, sem piadas antes ou depois, sem menção à tensão anterior. O apresentador, antes brincalhão, agora pisava cuidadosamente ao redor das notas altas de um cantor. Isso provou que um único confronto no corredor poderia silenciar a língua mais afiada da noite. Fred Rogers, o problema do ritmo. Convidar Fred Rogers para o programa parecia uma maneira certa de aquecer corações, juntar o homem mais gentil da TV diurna com o apresentador favorito da noite. Até a nota de reserva soava acolhedora. Conversa de 5 minutos, demonstração leve de fantoches do bairro, pausa perfeita dos segmentos de promoção de celebridades. Mas desde o momento em que Rogers passou pela cortina, o problema de tempo tornou-se óbvio. Ele parou no centro do palco, acenou levemente para a plateia e disse, "Muito obrigado, amigos, estou muito feliz por estar aqui." A máquina de aplausos continuou porque nenhum membro da equipe sabia se ele tinha terminado sua saudação. Carson começou com uma brincadeira. "Usei meus tênis em sua homenagem." Ele levantou um sapato social brilhante para revelar um par de Keds brancos brilhantes que ele tinha colocado segundos antes. Rogers sorriu, juntou as mãos e respondeu, "Isso é muito atencioso, Johnny." Tênis podem nos ajudar a sentir prontos para jogar. A plateia riu educadamente, esperando uma piada de continuação de Johnny. Nenhuma veio. Rogers achou que sua frase estava completa. Um silêncio constrangedor engoliu a piada, e a cabine de controle rapidamente ampliou a imagem para mostrar os dois homens. Enquanto Carson se recompunha, Johnny tentou outro ângulo. Cartas de crianças que deram errado. Talvez a história mais louca de correspondência de fãs. Rogers respondeu com uma história cuidadosa sobre uma criança de 7 anos que tinha medo dos ralos da banheira. E como a imaginação pode transformar medo em curiosidade. Ele falou em frases pacientes e medidas, deixando pausas de 2 segundos entre os pensamentos. Ritmo perfeito para crianças em idade pré-escolar e uma eternidade para a televisão às 11h45 da noite. Na sala de controle, o assistente de direção Bob Quinn bateu um cronômetro. Cada piada planejada deslizava 30 segundos mais para baixo no cronograma. Os responsáveis pelas cartas começaram a riscar piadas porque o tempo já não funcionava. Carson entendeu a regra não dita. Você não zomba do Sr. Rogers. Fazer dele o alvo de uma piada corria o risco de parecer maldoso. Então Johnny manteve-se respeitoso, acenando com a cabeça durante o que acabou se tornando uma reflexão de 5 minutos sobre o poder da fantasia. Os telespectadores em casa viram calor. Os assistentes de palco viram suor se formando sob a gola de Carson. Quando a banda finalmente tocou a música comercial, o apresentador exalou com força suficiente para embaçar o vidro da mesa. A revisão pós-show foi brutal, uma verificação de audiência minuto a minuto.
queda de pontos durante as respostas de Rodgers, e a contagem de risadas compilada por estagiários de produção com contadores manuais registrou 22 risadas. Um segmento de animais de novidade na noite anterior tinha atingido 60. Mas então vieram as sacolas de correio, centenas de notas manuscritas elogiando a graça de Rodgers, muitas de pais que raramente ficavam acordados, mas o fizeram naquela noite porque seus filhos imploraram para assistir. Conquistamos boa vontade, admitiu o produtor Fred de Cordova. Só não ganhamos impulso. Mudanças seguiram. Os futuros convites de Rodgers foram agendados para transmissões em dezembro, quando o público tolerava sentimentalismo. Os roteiristas cortaram 2 piadas do monólogo de Carson para liberar tempo extra, e os coordenadores de talentos pediram a Rodgers que trouxesse um adereço físico, um pequeno bonde, um fantoche, para que Johnny tivesse algo lúdico com que interagir. Mesmo assim, os diretores mantinham um número musical de prontidão caso o ritmo diminuísse. Fora das câmeras, Carson permaneceu educado, apertando a mão de Rodgers e agradecendo sinceramente. No entanto, ao se despedirem, ele sussurrou para um gerente de palco: agende-o depois de um comediante, não antes. Papai precisa de cafeína depois disso. Anos depois, perguntado em particular sobre o convidado mais difícil que ele já recebeu, Carson disse: Fred Rodgers, homem maravilhoso, mas acredite, é a única entrevista em que continuei verificando o relógio e meu pulso ao mesmo tempo. Charlton Heston, o professor de história. Charlton Heston abordava entrevistas como se estivesse testemunhando no Congresso. Carson perguntava: Chuck, já se machucou fazendo aquelas cenas de carruagem? Heston se recostava, lembrando da criação de cavalos na infância, da escola de drama de Yale e da filosofia do risco na arte. 5 minutos depois, finalmente chegando à história da costela quebrada, a banda do estúdio apenas ficou mexendo os polegares. A cabeça de Carson balançava educadamente. Durante os intervalos comerciais, Heston esclarecia pontos com notas de rodapé fora do ar. Ele fazia referência à tragédia grega, citava Plutarco e incentivava Johnny a visitar o museu da NRA. Carson preferia trocas rápidas de perguntas e piadas. Heston fazia palestras. Após um episódio de 1987, os produtores contaram 9 momentos de risadas da plateia, abaixo dos habituais 30. A equipe de Carson tentou experimentos. Eles colocaram o comediante Don Rickles depois de Heston para trazer de volta a energia. Rickles entrou, viu o clima sério e brincou. Quem morreu? Oh, foi o público. A plateia explodiu em risadas. Nos bastidores, Carson agradeceu a Rickles e sussurrou: sempre siga Moisés com caos. Heston continuou bem-vindo no programa, mas com limites de tempo rigorosos. 8 minutos, sem discursos políticos, uma história épica no máximo. Don Rickles, o tornado de insultos. Don Rickles acreditava na destruição cômica, insultos tão rápidos que ninguém conseguia se defender. Ele cumprimentou a plateia de Carson com: olhem para vocês, 30 milhões de pessoas assistindo a um disco de hóquei. Carson fazia o papel do sério até que Rickles passava de brincalhão a desrespeitoso. Em 1976, Rickles foi o apresentador convidado e acidentalmente quebrou a preciosa caixa de cigarros de madeira de Carson. Quando Carson voltou na noite seguinte, ele descobriu o dano ao vivo, interrompeu a transmissão e marchou para o set próximo onde Rickles estava filmando CPO Shark. As câmeras seguiram enquanto Carson o confrontava. Você quebrou minha caixa. Rickles se encolheu teatralmente. A América riu alto. Mas fora das câmeras, Carson notou que Rickles ignorava os sinais de tempo, ofuscava outros convidados e ocasionalmente fazia piadas sobre temas que os sensores da NBC sinalizavam. Após uma aparição em 1985, onde Rickles zombou do peso de um membro da plateia, reclamações inundaram. Carson criou novas regras. Pré-entrevistar o comediante, limitar a destruição do cenário, manter piadas sobre família em classificação livre. Rickles mal seguia as regras porque valorizava a amizade deles, mas os segmentos ainda deixavam Carson suando. Os assistentes de palco brincavam que precisavam de Rickles uma vez durante os períodos de avaliação, nunca 2 vezes. Chevy Chase, o problema do ego. Quando Chevy Chase apareceu no The Tonight Show no final da década de 1970, ele trouxe consigo a confiança da primeira estrela de destaque do Saturday Night Live. Recém-saído de sucessos de cinema e capas de revistas, Chase entrou no palco de Carson como se fosse o dono do lugar. Durante sua primeira aparição após deixar o SNL, Chase ignorou o protocolo padrão de sentar e esperar por Johnny. Em vez disso, ele vagou pelo set, testou a rotação da cadeira de Johnny e até fingiu começar o show ele mesmo antes de Carson entrar. Carson, que construiu sua reputação com um charme humilde do meio-oeste, ficou visivelmente tenso. Os membros da equipe lembram-se de Carson murmurando: quem está apresentando esta noite? Com um sorriso congelado. Durante a entrevista, Chase interrompeu as perguntas de Carson, contou piadas internas que o público não conseguia entender e mencionou outras celebridades. O ponto de ruptura veio quando Chase imitou o famoso swing de golfe de Carson.
Tributo, mas com zombaria exagerada. O riso de Carson ficou tenso, e ele rapidamente mudou de assunto. Após o show, Carson disse ao seu produtor: "Da próxima vez, diga ao Chevy que é uma entrevista, não uma audição para o meu trabalho." Quando Chase voltou para promover um filme em 1982, a equipe criou novas regras: não andar pelo set, respeitar as perguntas do apresentador e absolutamente nenhuma imitação de Carson. Chase seguiu essas diretrizes, mas parecia entediado durante todo o segmento, olhando para o relógio 2 vezes na câmera. Carson, que raramente mostrava frustração publicamente, encontrou uma vingança sutil. Ele começou a apresentar Chase com menos entusiasmo e a agendá-lo em segmentos mais tardios, às vezes após atos com animais que deixavam o sofá um pouco bagunçado. A mensagem era clara: no reino de Carson, até estrelas em ascensão precisavam mostrar respeito ao rei. Elizabeth Taylor, a lenda relutante. Elizabeth Taylor apareceu no Tonight Show em 1992 após anos da busca gentil de Carson. A ícone do cinema havia evitado aparições noturnas, sentindo que elas barateavam o prestígio de Hollywood. Quando ela finalmente concordou, suas exigências chegaram uma semana antes. Aprovação de todas as perguntas, nenhuma menção a Richard Burton, ângulos de iluminação específicos e uma lista pré-fornecida de tópicos de conversa aceitáveis. Carson, que se orgulhava de conversas espontâneas, hesitou com as restrições. Em uma atitude rara, ele ligou pessoalmente para o gerente de Taylor, argumentando que perguntas pré-aprovadas resultavam em uma televisão rígida. Eles chegaram a um compromisso sobre áreas de tópicos amplas em vez de perguntas específicas. Quando o dia da gravação chegou, Taylor enviou um assistente para inspecionar o set 2 horas antes. O funcionário pediu ajustes no ângulo do sofá, na intensidade da iluminação e até solicitou que certas cores fossem removidas das flores do set. Carson, esperando em seu camarim, tomou um gole de um vodka tônica e brincou: "Não trabalho tanto para um encontro desde o ensino médio." A entrevista começou calorosa, mas esfriou quando Carson gentilmente direcionou a conversa para sua famosa coleção de joias, um tópico que não estava na lista aprovada. Taylor respondeu brevemente, depois mudou de assunto de forma incisiva para sua linha de perfumes. Após o intervalo comercial, Carson tentou novamente com uma pergunta fácil sobre seu papel favorito. Taylor respondeu com um discurso promocional de 2 minutos sobre seu próximo evento beneficente para a AIDS. Os produtores na cabine viram os ombros de Carson ficarem tensos. Isso não era uma conversa, era um comunicado de imprensa com uma audiência ao vivo. Quando Taylor mencionou sua linha de perfumes pela 3ª vez, Carson finalmente saiu do personagem. "Há um frasco escondido debaixo da sua cadeira?" ele perguntou com um sorriso que não chegou aos olhos. "Podíamos simplesmente mostrá-lo e economizar tempo." A plateia riu nervosamente. Taylor não fez isso. Após o show, Carson disse ao seu produtor executivo: "As estrelas costumavam saber a diferença entre uma entrevista e um comercial." Taylor nunca mais voltou ao Tonight Show de Carson, e Carson mais tarde descreveu o segmento como dançar com alguém que continua pisando nos seus pés enquanto verifica a maquiagem no espelho. 10 convidados difíceis, 10 tipos de problema. As piadas prontas de Bob Hope, a traição de Joan Rivers, a intimidação de Wayne Newton, a lentidão sincera de Fred Rogers, os discursos intermináveis de Charlton Heston, o grande ego de Chevy Chase, as manobras de poder de Frank Sinatra, o tornado de insultos de Don Rickles, o controle rígido de Elizabeth Taylor, todos desgastaram a atitude tranquila de Carson. No entanto, ele raramente deixava os espectadores verem-no perder a compostura. Assistindo a esses episódios agora, você encontrará pequenas pistas. Um aperto mais firme no lápis, um gole mais rápido na caneca de café, uma risada um pouco forçada que dura um instante a mais. Essa é a habilidade oculta de apresentar, transformar irritação em entretenimento, traição em audiência, medo em uma piada ainda mais afiada. Da próxima vez que assistir a um clipe antigo do Tonight Show, preste atenção nos espaços entre as risadas. Você verá um mestre malabarista mantendo tochas flamejantes no ar enquanto sorri para 30 milhões de pessoas e espera silenciosamente que a próxima tocha não seja um cantor irritado ou um comediante insultuoso com um martelo.